Bom dia, dia bom. E vamos conectar com o Altíssimo. Vamos embora. Senhor, entramos na tua presença, Pai, para te agradecer, para te louvar, para entregar esse dia, meu Deus, nas tuas mãos, esse dia que o Senhor já nos preparou. Obrigada, Jesus, pela casa abençoada. Obrigado, Jesus, pela família abençoada. Obrigado, Jesus, pelos filhos abençoados. Obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia abençoado. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, pelo amor. Obrigado, Jesus, pela fartura. Obrigado, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigado, Jesus, por mais um dia abençoado na tua presença. Obrigado, Jesus, por mais uma semana que se inicia hoje, abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de prosperidade, uma semana de fartura. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos nos concedidas, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela paz, obrigado, Jesus, pelo amor, obrigado, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, Deus vai fazer o milagre que nós tanto almejamos. O nosso cálice vai transbordar, as bênçãos do Senhor serão derramadas, aquilo que vocês tanto almejam será respondido ainda hoje, em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor serão derramadas sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, ainda hoje, em nome de Jesus. Deus vai fazer o impossível acontecer e você será cabeça e não cauda. As bênçãos transbordarão na sua vida. O seu cálice vai transbordar e você vai viver uma vida de abundância, de prosperidade, de fartura, de alegria, de amor, de paz, de sonhos realizados em nome de Jesus. E vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E um pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Todos que crêem digam amém, que assim seja, graças a Deus. E vamos à palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos de Jeremias 52, 13. E queimou a casa do Senhor, a magnífica construção feita por Salomão, onde o Altíssimo havia derramado a sua glória, foi completamente despojada e destruída. O Altíssimo permitiu que isso acontecesse porque o templo era o símbolo da aliança feita com ele. Mas como seu povo havia desprezado o compromisso de lhe obedecer tudo, inclusive a casa do Senhor, havia perdido o sentido. Falou ele com benigamente. O rei caldeu Evi, sucessor de Nabucodonosor, demonstrou consideração para com o rei Joaquim, não porque era compassivo, mas porque foi movido por Deus a isso, isto é, considerado um sinal do favor divino em restaurar Judá. Fez mudar as vestes da sua prisão. O rei Joaquim estava preso e impedido de se livrar daquela condição. No entanto, não foi por falta de aviso que ele chegou nesse estado, pois o Altíssimo o havia advertido muitas vezes sobre o perigo da iniquidade. Em todos os capítulos do livro de Jeremias encontramos palavras de repreensão, de recusa das pessoas em abandonar a rebeldia. Por vezes o Todo-Poderoso até pareceu receptivo,
repetitivo, mas com seu empenho mostra seu cuidado com o povo, pois não queria que este passasse pelo sofrimento. Ao mostrar o sofrimento das pessoas sendo mortas, conduzidas ao exílio e padecendo com pestes e fome, os relatos sagrados têm por objetivo reforçar que a consequência do pecado sempre traz dor. Por isso, se hoje você ler estas palavras, não menospreze e não seja invisível ao arrependimento. Somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. E Deus, mesmo com sua grandeza e soberania, não interferirá em nossas escolhas. Ele nos fez isso no passado e não fará hoje também. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Deus dá o livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas. Ele não interfere, só que também toda ação tem uma reação. Então, todas as escolhas erradas que nós fizermos, vamos ter que pagar as consequências. Então, a gente tem que ter sabedoria antes de tudo. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter a sabedoria de Deus, para que a gente não venha trazer para a nossa vida sofrimento. Às vezes a gente está quieta e vai lá e se envolve com pessoas erradas e acaba acarretando em sofrimento. A pessoa passa por um relacionamento tóxico porque não conheceu a pessoa e já trouxe para dentro de casa. E não é bem assim. Já trouxe para o convívio da sua família. E não é assim. A gente tem que conhecer a pessoa com o tempo, ver se aquela pessoa, como ela trata as pessoas, ver aquela pessoa no momento de raiva, nos momentos bons, para ver como é aquela pessoa no dia a dia, para ver se realmente é aquilo que nós vamos querer para a nossa vida. Se for, a pessoa vai demonstrar nas atitudes, no dia a dia, no convívio, se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má. Então, a gente tem que ter sabedoria nas nossas escolhas. Outro exemplo, fulano está obeso, porque fulano não para de comer besteira, comidas gordurosas, comida que sabe que faz mal. Então não faz um exercício, não pratica um esporte. Então as consequências disso são os malefícios dessas comidas gordurosas, falta de ar, peso, você vai carregar peso para você e por mais 3 pessoas. Então, todas as nossas escolhas, a gente tem que escolher se a gente quer continuar gordo ou se a gente quer praticar um esporte, fazer um exercício todos os dias e continuar tendo qualidade de vida. E ter qualidade de vida, a gente sabe que todos os dias, assim como a gente precisa comer, a gente tem que praticar um esporte, tem que praticar uma atividade física, um exercício, uma caminhada, seja lá qual for o que você gosta, mas a gente tem que fazer. Então, eu não estou falando isso de você, estou falando de mim, porque eu tenho que praticar um esporte, tenho que ter força de vontade. Estou falando das nossas escolhas. Então, toda escolha tem uma ação e uma reação. E a gente sofre quando a gente escolhe as coisas erradas desse mundo e a gente vive bem quando a gente escolhe as coisas certas. Por exemplo, a bebida. A gente vai lá, bebe, 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 aí vai dirigir o carro e acontece um acidente. Por quê? Porque a gente fez a escolha errada. Porque não pode beber e dirigir ao mesmo tempo. A gente tem que, quando for beber, tem que ter, além de não precisa beber muito para poder satisfazer, mas às vezes a gente ultrapassa, bebe demais, a gente quer ainda dirigir. A gente acha que tá bom, mas a gente não tá bom. Então a gente dirige o carro dos outros, dirige o nosso carro e acaba acontecendo o que não deveria. Então, toda ação tem uma reação. Então, a gente vai ter sabedoria, se a gente quer sofrimento, ou se a gente quer viver uma qualidade de vida na paz, no amor, na prosperidade, na fartura. Se eu ganho dinheiro e gasto tudo, amanhã esse dinheiro vai me fazer falta. Você não pensa no dia de amanhã. Amanhã pertence a Deus. Sim, o amanhã pertence a Deus, mas tem coisas que somos nós que decidimos o amanhã. Amanhã eu quero estar morando de uma casa própria, mas se eu não fizer uma economia para adquirir essa casa própria, eu vou sempre estar morando de aluguel. Então,
A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para que possamos ter qualidade de vida, ter paz, ter amor, ter prosperidade. Porque Deus já faz a parte dele. É 50% Deus e 50% nós. Nem tudo é Deus. Às vezes a gente passa por um sofrimento porque somos nós mesmos que nos colocamos no sofrimento. Então a gente tem que ter sabedoria. Então essa sabedoria vem de Deus. A gente tem que pedir sabedoria para Deus para que possamos saber administrar as nossas finanças, saber administrar nossos negócios, saber administrar nossa vida. Em nome de Jesus, para que possamos fazer escolhas certas, para que possamos ter uma qualidade de vida, viver na paz, no amor, na prosperidade e na fartura. Em nome de Jesus. Então, foi isso que a gente aprendeu hoje em Jeremias. E vamos orar sobre a nossa vida. Senhor, entregamos a nossa vida, ó Pai, nas tuas mãos. Entra com o teu poder, meu Senhor, na planta dos pés, do alto da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária. Arranca tudo que não presta da nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Vai nos abençoando, meu Deus, da planta dos pés, do alto da cabeça. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Ilumina nossos caminhos, Jesus. Nos dá sabedoria, dá paz, Jesus. Dá sabedoria para que possamos fazer as escolhas certas, que a gente esteja nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria para que possamos administrar a nossa vida, administrar o nosso negócio, administrar nossas escolhas, administrar quem a gente coloca na nossa vida, em nome de Jesus, meu Deus, que haja paz, que haja amor, que haja prosperidade, que haja fartura, que haja alegria, em nome de Jesus, Senhor, vai nos abençoando, meu Deus. Abençoa a nossa casa, Jesus, ao entrar, ao sair. Todos que entrarem sejam abençoados, todos que saírem sejam mais abençoados ainda. Abençoa, meu Deus, todos os membros da nossa casa. Abençoa, meu Deus, a todos que estão aqui assistindo a esse vídeo. Derrama o teu poder sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho. Em nome de Jesus, meu Deus, nos dá sabedoria, da vida e vida e abundância, Pai, em nome de Jesus, ilumina todos os nossos caminhos, meu Deus, ilumina nossas escolhas, meu Deus, que a gente venha ter sabedoria na hora do nosso agir, meu Pai, em nome de Jesus, vai nos abençoando, meu Deus, vai iluminando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, prospera, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, meu Deus, que a gente venha ter uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana de paz, de amor, de prosperidade, uma semana de fartura, uma semana de dinheiro ganho inesperado, uma semana de contas pagas com sucesso e sobra de dinheiro, uma semana de paz, de amor, de felicidade, uma semana de oportunidades, uma semana de realizações, em nome de Jesus, Pai. Vai nos abençoando da planta dos pés, do alto da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Que haja prosperidade sobre a nossa vida, que haja amor, que haja felicidade, que haja vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em nossa vida. Nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Nós vamos ter vida e vida em abundância. Nosso cálice vai transbordar. Nós vamos viver uma vida de abundância, de prosperidade, de amor. Nós vamos ter qualidade de vida em nome de Jesus. Nós vamos ter uma semana próspera, uma semana de portas abertas, uma semana de paz, de amor, de sucesso em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos nos concedidas. Obrigada, Jesus, pelas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, pelo amor. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, Jesus, por nos abençoar em tudo que nós vamos fazer, em nome de Jesus. E vamos profetizar sobre a nossa vida. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou aceita. Eu sou abençoada em todos os meus feitos. Onde eu coloco a planta dos meus pés é bênção. Onde eu coloco as minhas mãos é bênção. Eu sou feliz, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou abençoada. Eu recebo dinheiro inesperado, eu sou afortunada. Eu sou amada em todos os meus feitos. Eu sou bem-sucedida em tudo que eu for fazer.
Eu sou feliz, eu sou abençoada em nome de Jesus. Nós somos abençoados. Nós temos mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Que nós estejamos nos lugares certos, com as pessoas certas, nas horas certas. Que a gente seja feliz em todas as nossas escolhas e bem-sucedido em todas as nossas escolhas. Que Deus nos dê a paz, que a gente tenha uma semana repleta de realizações, de prosperidade, de fartura, de que a gente venha receber dinheiro inesperado, que a gente seja afortunados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tenha um domingo abençoado, um domingo feliz, um domingo de paz, de amor, de prosperidade. Fique na santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cheiro.